Beleza. Muito bem, vamos gravando. A coordenação pediu para falar dois assuntos com vocês, né? Tanto o professor Sibelino quanto a professora Adriana. Primeiro, sobre o avaliar, tá? O prazo está terminando e a coordenação está pedindo para que vocês verifiquem o preenchimento do avaliar, tá? Nós temos um prazo não muito curto aí, o mês está acabando, tá? E o avaliar está no fim. E na aula passada eu conversei um pouco com vocês sobre isso e nessa aula eu queria somente lembrar vocês a respeito da questão de responsabilidade, né? É uma ferramenta muito interessante, se você souber utilizar, ela pode trazer muitos benefícios para os cursos de vocês, tá? Em especial aqueles que estão começando a sua jornada, né, no segundo semestre, e aqueles que estão lá no quinto semestre também, né? Estão no meio do curso, né, no meio da jornada, então ainda há tempo de corrigir e melhorar algumas coisas, não é verdade? Muito bem, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é a respeito do relatório. Gente, eu decidi gravar, até fazer isso gravando, para mostrar para vocês a questão de preenchimento e o envio do relatório. Por quê? Não foram todos, tá? Mas nós tivemos alguns colegas aí que, infelizmente, eu tive que sair caçando relatório, tá? Nós temos algumas situações aí que nós precisamos corrigir, tá? Então, o que eu gostaria de fazer? Eu vou abrir aqui eu vou abrir aqui uma janela do Gmail, tá? Como se eu estivesse mandando um relatório da aula de hoje, para fazer uma demonstração para vocês. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tive que sair caçando relatório, tá? De algumas pessoas que enviaram relatório, foi parar na lixeira, foi parar lá na parte de spam, lá, né? Na caixa de spam. Teve gente que não entendeu bem a abordagem, tá? Eu vou mostrar depois um relatório para vocês, tá? Deixa eu até abrir a planilha de nota aqui para confirmar o relatório que eu quero exibir, tá bom? Ok. Depois eu corrijo. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Eu vou usar de exemplo. Eu tenho alguns relatórios aqui que foram muito bem, tá? Do Leonardo Miranda, do Felipe Merjan, do Felipe Ebin. Eu vou usar um deles de exemplo para vocês, tá? Ou eu acho que eu vou mostrar um relatório de um outro curso, né? Que os alunos já estão mais acostumados a fazer os trabalhos para mim, né? Fazer essa parte de relatório. Como vocês estão começando agora, mas o pessoal da engenharia da computação tem que se ligar, porque a gente vai se trompar de novo, pelo menos umas 2 a 3 vezes. Então, provavelmente eu vou cobrar do mesmo jeito. Elétrica e civil, a gente tem só essa disciplina aqui, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir um relatório de outro curso, tá? Para mostrar para vocês. Porque aí eu não vou puxar a sardinha para ninguém, aí fica melhor, tá? Eu vou abrir um relatório da turma de ciência e computação, tá? Um relatório que foi enviado no dia um relatório enviado no dia 19, tá?
Deixa eu só destacar essa janela aqui. Ele não vai deixar destacar só essa janela. Aqui, ele vai deixar assim. Vem logo aqui. Ele abriu errado. Bom, não tem problema. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Não tem problema não. Como funciona a questão dos filtros, né? Vocês podem reparar que aqui eu tenho as disciplinas e ele vai encaixando os relatórios de vocês nessas pastas repara que tem um nome, né, e a data. Então, o exemplo que eu quero dar para vocês é o seguinte, ó. Por exemplo, aqui eu tenho o relatório do Emanuel Araújo, né, que é um dos bons alunos que eu tenho em ciência da computação. Então, olha só. Assunto, tá? Falando aí, o relatório falando sobre o assunto que foi cobrado, tá? Um texto claro, objetivo. E eu vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo, do Daniel Zanelato, que é outro aluno, ó. É um texto um pouco mais curto, ele foi penalizado pela nota também por causa disso, tá? Foi penalizado por nota. Mas o importante não é somente o conteúdo, mas também, ó, a forma de endereçamento. Esse relatório caiu certinho na pasta que deveria. Eu não vou mostrar o de vocês para não causar constrangimento para ninguém, mas nós tivemos relatório sem assunto, erros de português terríveis, gente. A redação péssima, tá? O texto é enviado em anexo. Alguns até fizeram legalzinho, tal, colocaram capa, papapá, tudo. Não precisa, mas colocaram. Mas o conteúdo deixou um pouco a desejar. Algumas pessoas não entenderam o que era para fazer, tá? E dessa vez eu mudei um pouquinho a questão do estudo de caso. Gente, o estudo de caso é o seguinte: eu dou um embasamento para vocês em aula, mas vocês têm que ler o material antes de vir para a aula. Lembra na aula passada, eu deixei logo no começo o aviso? Ó, para a próxima aula, vocês devem ler o material da seção 2.3 e 2.4 da unidade 2. Tá? Então, na nossa próxima aula agora, na próxima quarta-feira, eu vou começar a unidade 3 e vocês devem já dar uma olhada na seção 3.1 e 3.2, para não chegar na aula sem saber nada. Apesar disso, eu ainda estou colocando embasamento teórico, tá? Para dar uma forcinha para vocês. É um resumo, gente, não é tudo. Porque não tem como eu trazer o livro didático inteiro. Nem posso fazer isso. Mas, e isso é importante, o relatório deve ser feito em cima do estudo de caso na proposta de solução, gente. Algumas pessoas, eu acho que não entenderam o que era para fazer e copiaram a resposta que foi dada, né? Copiaram a solução do estudo de caso que foi ofertado durante a aula. E quase todo mundo que assistiu a aula concorda que eu deixei bem claro que aquela solução não estava legal. Tinha algum problema. Então, gente, se você concorda com aquilo que está escrito, tudo bem. Você simplesmente afirma, não, eu concordo com aquilo que está escrito. Se você não concorda, você tem que propor uma outra solução. Certo? E você tem que redigir de forma clara e objetiva para expressar a sua ideia. Caso contrário, eu não vou entender. E se eu não entender o que você escreveu no seu relatório, vai ficar complicado. Algumas pessoas, inclusive, já vieram me procurar falando a respeito das notas que foram lançadas e não entenderam por que eu lancei aquela nota de relatório.
Outras pessoas vieram me questionar por que que não tem nota no... e tá lá no AVA de vocês, está aparecendo. Relatório em GTEC. E essas pessoas vieram me perguntar por que que elas não têm nota. Porque vocês não fizeram o relatório. Ué, mas era para fazer? Então. Gente, baseado nisso, o que eu posso fazer é o que eu estou fazendo. Você, como você pode coloca o assunto do relatório no assunto do e-mail. O e-mail não pode ser enviado sem assunto, certo? Porque se ele for enviado sem assunto, ele vai parar na lixeira, gente. Eu não recebo e-mail sem assunto, tá? Outra coisa, deixa eu abrir de novo o relatório dos meninos lá da Ciência e Computação para mostrar para vocês. Por exemplo, ó, apesar do Daniel ser um bom aluno, ele foi penalizado aqui nesse relatório. Por quê? Observa aqui, ó. Esse também foi penalizado no relatório. Tá faltando alguma coisa. Todo relatório tem que ter o quê? Vamos ver, a Gabriele colocou? Também não, ela foi penalizada no relatório. Juliano Osmir, vamos ver. Também foi penalizado. Aqui, esse já não foi penalizado por isso. Olha aqui, ó, a identificação do aluno. E por que que eu peço para colocar isso, gente? Porque eu não conheço todos vocês pelo e-mail. E tem gente que não usa um e-mail que seja fácil de entender. Então, eu recebi relatório sem assunto, eu recebi relatório sem identificação, eu tive que dar um jeito de descobrir quem era a pessoa, e teve alguns casos que eu não descobri. Então, se você enviou o relatório no dia e ainda não conferiu sua nota, se você conferir sua nota e perceber que você não tem nota naquele dia, significa que eu não entendi o que você fez, ou eu não soube identificar o seu e-mail porque você não colocou informações de identificação. Certo? E endereço de e-mail não é identificação para mim. O que é identificação para mim? É você colocar seu nome, seu curso, o semestre que você está cursando e um documento. Isso é identificação, né? Então, estamos combinados. O relatório dos estudos de caso são as respostas, se vocês concordam ou não. Se vocês não concordam, adicionem uma solução, certo? O texto, gente, muito cuidado com o português, tá? Muito cuidado com o português. Porque eu fico preocupado quando o aluno erra o nome do próprio curso no relatório. E eu não estou brincando. Teve aluno que errou o nome do próprio curso. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Por quê? Nós já estamos preparando vocês para o que vai vir. Engenheiros da computação, eu sou figurinha carimbada na banca. Então, eu estou preparando vocês para aquilo. Já estou começando desde já para aquilo que vocês vão enfrentar lá na frente. A civil e a elétrica, eu não participo, tá? Não participo das bancas. Mas os professores são tão ou mais exigentes até do que eu. Então, gente, relatório com clareza, bem identificado, com o assunto, para não parar na lixeira, tá bom? E eu espero, sinceramente, que eu tenha atribuído as notas todas, tá? Para as pessoas corretas. Porque pode ter acontecido, mais uma vez eu vou dizer, pode ter acontecido de alguém ficar sem nota. Porque o relatório se extraviou, ou porque eu não reconheço o e-mail como uma identificação, eu não acho o nome da pessoa, o logo da pessoa, né? Fica difícil. Tá bom? Então vamos lá. Esses eram os recados de hoje. Vamos direto ao nosso assunto agora.
A nossa apresentação está um pouco longa, o embasamento ficou um pouco longuinho, mas eu vou dar uma acelerada para a gente poder cair logo nos estudos de caso. Não ficar perdendo muito tempo também, né? Porque senão vai ficar uma aula muito longa, muito chata, e eu sei que vocês vão se cansar rápido. O objetivo não é esse. Então vamos lá. O que a gente vai discutir hoje, tá? A gente vai falar sobre modelagem do trabalho, direção, gerência e supervisão. E a gente vai falar de controle de ação empresarial. Eu vou dar embasamento teórico para vocês das duas sessões e vou falar sobre os estudos de caso. Beleza? Então vamos lá. Opa, passou alguma coisa batida ali, hein? Embasamento teórico, vamos lá. É tudo aquilo que é feito, isso é resumo, tá? É resumo. É tudo aquilo que é feito por uma pessoa com o intuito de conduzir as ações de outros indivíduos, ou seja, a direção deve estar voltada para o desempenho das pessoas em todas as áreas e níveis da empresa. Gente, muito importante, tá? Essas duas sessões falam especialmente de relacionamento com pessoas e a qualidade do produto que está sendo ofertado. Em resumo, é disso que se trata, tá? A direção, em virtude das suas atribuições, tem que observar como as pessoas se comportam e se motivam, como nós já estudamos em sessões anteriores. A gente já viu isso, né? O fator motivação pode variar sobre vários aspectos, inclusive por questões relacionadas a gerações diferentes. Lembrando que geralmente os colaboradores têm idade muito heterogênea, tá? Como eu, por exemplo, eu participo de uma equipe em que o mais jovem tem 22 anos e o mais velho tem 56. Olha a diferença. Então, vamos lá? Nós temos aqui duas teorias lá de Douglas McGregor. Sobrou o texto aqui, depois eu corrijo, tá, para vocês. Deixa eu comer aqui um pouquinho para não ficar aparecendo. Nós temos a teoria X e Y. Dois tipos de pessoas, né, em outras palavras. Para a teoria X, são aquelas pessoas que tendem a ter comportamentos menos audaciosos, que em muitos casos pensam somente em seus próprios objetivos. E por isso, elas têm mais dificuldade na aceitação das determinações da direção. Por essa característica, alguns pedidos da direção precisam ser impositivos, ordens. São pessoas difíceis de lidar, né? A gente conhece vários, né? Já que os indivíduos só trabalham arduamente sob forte pressão, em alguns casos, apenas quando o indivíduo é ameaçado com uma punição mais rígida, é que ele vai se esforçar para atingir os objetivos da empresa. Quer dizer, é o pior cenário possível em uma empresa. O tipo da pessoa teoria X. Já a pessoa teoria Y é aquela na qual os indivíduos enxergam o esforço do trabalho como algo natural. A pessoa trabalha porque gosta, ela faz aquilo que gosta, né? E aquilo que a gente gosta, a gente faz bem. Fazendo com que as responsabilidades do trabalho não sejam vistas como penosas, entendeu? É prazeroso. Dessa forma, as pessoas mostram que as relações de trabalho podem ser consideradas como desafios e que podem trazer recompensas, o que faz os funcionários terem a capacidade de se autogerirem, sem que precisem ser ameaçados para serem produtivos, bem como os torna mais proativos e criativos nas soluções dos problemas. Então, nós temos dois tipos distintos de colaboradores, né? O colaborador que só dá dor de cabeça, que você precisa ficar ameaçando para ele poder fazer a atividade, de preferência bem feita, né? Que geralmente a galera faz mal feito. E a gente tem a galera Y, né? Que são as pessoas que gostam do que fazem e são muito fáceis de lidar. Muito bem. O papel na direção nisso tudo é centrar-se no encorajamento das pessoas para que elas desenvolvam suas potencialidades, é explorar aquilo que a pessoa tem de melhor. Muito difícil se o gestor não for uma pessoa específica em determinado papel. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Algumas constatações, olha só. O líder pode se basear em 4 sistemas administrativos distintos. Então, nós temos 4 sistemas diferentes para cada liderança, tá? O autoritário coercitivo, o autoritário benevolente, o consultivo e o participativo. Vamos ver cada um deles, rapidinho. O autoritário coercitivo, o modelo mais duro de direcionar, sendo mais autocrático. O famoso manda quem obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Onde o processo decisório está centralizado no topo das funções hierárquicas e se baseia em ações punitivas
para que as determinações sejam cumpridas. Quer dizer, é na base da chibata, né? Autoritário benevolente. Tem características de certa rigidez, mas que é mais sutil em suas preposições, havendo certa delegação de autoridade, apesar das principais decisões continuarem concentradas no topo da hierarquia. Ameaças, mas também recompensas ao trabalhador. Então é aquele cara que bate e depois alisa, né? O consultivo. A direção trata as suas ações com certo grau de consultas aos envolvidos. Os funcionários participam das decisões que serão tomadas sob o controle de alguma pessoa de nível hierárquico superior, havendo encorajamento ao trabalho em grupo, com poucas punições e recompensas materiais. Participativo. Tem a característica totalmente democrática, onde todos podem ter participação nas decisões, que são apenas mediadas pelo líder. Nesse sistema, a comunicação flui facilmente em todos os sentidos da organização e há todos os tipos de recompensas. Seria o cenário ideal. No entanto, o ser humano é difícil de lidar, né? Vamos lá. O conceito de liderança. O que é ser líder? É a condição criada por alguém para que existam formas de união em torno de objetivos, de envolvidos em um grupo, estando relacionado com todos os aspectos que geram motivação. Então, o principal papel de um líder é motivar a sua equipe para alcançar o objetivo. É participar do processo criativo e de desenvolvimento. Certo? As características de liderança. O líder posto, aquele que as pessoas seguem por seus exemplos, e o líder imposto. Pode ser dado como líder por sua função e causar uma série de confusões. É o seguinte, é aquele cara que ninguém quer como líder, mas, em função do posto, ele acaba exercendo essa função. Esse cara costuma causar problema. Os estilos de liderança, vamos lá. Eu tenho um líder autocrático, que tem características de grande rigidez, imposição sem ouvir os outros e também certa soberba. O líder liberal, que é aquele que deixa tudo literalmente à vontade do subordinado. E o líder democrático. Todos, líder e liderados, participam da tomada de decisão e onde há sinergia entre o líder e os subordinados, bem como comunicação e segurança nas informações. Então, é aquele cara que costuma liderar ouvindo, certo? Ele lidera ouvindo as equipes, certo? Ouvindo os membros de cada equipe. Muito difícil hoje em dia, tá? É importante, a gente tem um outro tipo de liderança que seria liderança situacional. Olha só. Cada caso deverá ser avaliado para a aplicação de algum tipo de liderança, já que atualmente os colaboradores têm comportamentos heterogêneos. Então, de acordo com a situação, ele assume uma postura de liderança. Em algumas situações, ele pode ser mais democrático. Em outras, ele pode ser mais incisivo. Depende da situação, ele toma uma determinada posição. Certo? Então, os tipos de liderança. Liderança centrada na tarefa, ela é muito próxima à teoria X de McGregor. Aquelas pessoas que são as nossas pontes de luz, como diz um amigo nosso, né? Onde o líder tem grande preocupação somente com a tarefa, em casos de empresas que têm linhas pré-estabelecidas de atividades. Então, ele é mais próximo ali a lidar com gente na base da chibata mesmo, do chicote, tá? E a liderança centrada nas pessoas, mais próxima à teoria Y, que valoriza o funcionário e se preocupa com ele, dando ênfase ao alcance da meta, ao invés do método processual para alcançá-la. A meta deve ser alcançada, no entanto, sem desconsiderar as pessoas que estão não participando do processo. Certo? As características da pessoa líder, né? Vamos ver. O líder institucional, que pensa na empresa de forma global, assumindo as responsabilidades do crescimento. Líder tático, que são os que fazem as devidas mobilizações de recursos humanos e materiais. E o líder operacional,
que estão diretamente em busca do resultado que veio da ordem de cima para baixo. Cumpra-se. Certo? Muito bem. Para quem já teve experiência militar, a gente tem uma proximidade muito grande desses tipos de características no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica, tá? Em especial a questão operacional. Cada cargo da hierarquia militar, ele assume uma especificidade em cima disso. Então, você tem ali, por exemplo, tá? Um líder operacional, no caso, no Exército, por exemplo, eu poderia dizer que é o comandante de pelotão, né, no caso, um tenente, e os 3 sargentos que também participam do comando do pelotão, estão abaixo desse tenente e executam as suas ordens. Então, são exemplos de líderes operacionais. Um líder tático, neste caso, poderia ser o comandante de uma companhia, um major, por exemplo, né? Ou até mesmo, em alguma situação, se for um batalhão, um coronel. Ele é um líder tático. Então, ele mobiliza, né, e organiza os recursos que ele tem a fim de suprir as necessidades. E você tem a parte institucional, que seriam os altos cargos, os militares de alta patente. Aí nós estaríamos falando de coronéis e generais. Essa analogia ela é muito válida e para quem já teve experiência militar, deve ter entendido mais ou menos o que eu estou explicando. Tá? O papel do supervisor, onde que entra? Você tem coordenador, você tem diretor, você tem gestor, que é o cara que manda em tudo, mas você tem também supervisores. O que são esses supervisores nesse caso? É definido como um garantidor das ações que precisam ser feitas, para que elas realmente sejam cumpridas no nível operacional no dia a dia da empresa. Então, o supervisor está envolvido diretamente com ações operacionais, aquelas que devem ser executadas de imediato. Os supervisores garantem a assistência direta de uma gerência ou coordenação, tá? Lembra aqueles níveis hierárquicos que a gente viu na aula passada? Pois é. De forma a trazer sinergia entre as coisas que devem ser distribuídas e que serão eficazmente realizadas. Sinergia, em outras palavras, ele dá a liga dos dois lados, né? O vínculo, né? Que reúne duas formas de trabalho. Que possibilita, por exemplo, que as ações sejam realizadas de maneira eficiente para que o objetivo seja alcançado. O supervisor trabalha dessa forma. Bom, vamos continuar? Uma reflexão aqui para vocês. Vamos analisar, ó. Muitos empregados sonham em ter o chefe bonzinho. E o estilo de liderança liberal tem muito a ver com essa conotação. Liderança liberal. É aquele cara que todo mundo fica à vontade. Mas caberá muita atenção ao se desenvolver algo desse tipo. Se a equipe for experiente e que não necessita de supervisão constante, a liderança liberal pode ser muito interessante. Né? Uma equipe experiente, uma equipe com grande possibilidade de produção de qualidade, né? Ela não precisa, ela é conduzida, é semelhante a você, por exemplo, conduzir uma orquestra. Os músicos sabem tocar. Qual o papel do maestro? É a cadência, é um movimento, é a união das coisas para que se torne uma sinfonia. Sem essa pessoa ali para coordenar a cadência desses movimentos, você não consegue obter o resultado final. Tem que ter alguém ali para fazer isso. Tá? Por outro lado, a liderança liberal também pode ser a constatação de uma liderança fraca, onde falhas e erros não são cobrados de maneira adequada. Vamos pensar um pouquinho, eu gostaria que vocês agora participassem e me dessem alguns testemunhos a respeito dessa reflexão que estamos fazendo. O tipo de liderança. Conta para mim, quais são os tipos de líderes que vocês já tiveram contato anteriormente? Vamos lá, quero ouvir vocês.
Vamos, gente. Senão eu vou começar a escolher nomes. Professor, parece que ninguém quer falar, né? Tá com medo do senhor? Eu Então, eu tenho, causo esse efeito. eu tenho uma vasta experiência com liderança, sabe? Ah, Porque, igual o senhor falou, quando o senhor falou a primeira vez lá, acerca do militarismo, né? Realmente, o militarismo tem hierarquia e disciplina, né? Onde a pessoa vai gente, pôr no calma, ferrão, calma. mas se é um Calma, bom calma. soldado, ele... Um de cada vez. Vamos lá. Deixa o Denilson falar agora. Vai lá, Se ele é um Denilson. bom militar, ele não tem problema com o seu comandante, né? Certo. Porque todo mundo, quando entra no quartel, tem a, as suas disciplinas, é explicado como é que fazer. E muitos soldados na minha época, eles foram punidos por não obedecer as disciplinas. E outros só iam no ferrão porque não gostava da situação. E essa parte que o senhor falou aqui por último, da liderança liberal, é como hoje eu sou autônomo, quando eu tenho um cliente que ele é tranquilo, não tem problema, pode fazer de qualquer jeito, eu já não aceito muito, porque eu prefiro que tenha uma cobrança na qualidade. Todo cliente que não cobra uma qualidade de mão de obra, geralmente, no pedreiro, faz de qualquer jeito, né? Mas se é um pedreiro bom, e tem quem é consciência do que faz, ele pode ter até a supervisão de um como é que se fala? De um arquiteto ou de um engenheiro, às vezes não está presente, mas faz uma qualidade boa na construção, né? Isso Entendi. é minha visão de liderança. E eu também já liderei equipe, mais de 50, 60, e geralmente um bom líder é que consegue, tem que ouvir, né? Tem que ouvir a equipe, fazer sempre uma fiscalização para se todo mundo está trabalhando corretamente, e se tem alguma dificuldade, ensinar aqueles que têm dificuldade de aprender, têm dificuldade de fazer um bom trabalho. Não criticar ou dar aquela sugestão errada, né? Mas sempre um conselho bom e ensinar, porque essa pessoa no final da construção ele sai um bom profissional. E é aquele que não quer, que não gosta ou trabalha de qualquer jeito, no final da construção praticamente é mandado embora e nunca vai se qualificar um bom profissional. É isso, professor. Vou deixar um espaço para mais aluno aí. Obrigado. Beleza. Obrigado, Denilson. Muito bom. Rodolfo, por favor. Ah, professor, meus patrão já foi. Um já foi liberal e outro já foi. Que o poder vinha de cima para baixo. Eu esqueci agora o Uhum. nome que tava ali. Certo. Só Autocrático. tive esses. É, só tive esses. Entendi. Tá certo. Fala, Leliano. Boa noite aí a todos aí. Professor, eu já trabalhei 7 anos dentro de obras. Eu sei como é uma liderança, eu sei como é pesado esse cargo liderança. Esse cargo liderança, ele tem um peso tão grande que às vezes a gente não escuta o líder, não é teimosia, acha que sabe tudo, mas não sabe nem um pouco do que o líder está passando para nós. Entendeu? Isso daí já aconteceu muito dentro de obra, acontece até hoje. O líder fala com o funcionário vira as costas e começa a criticar o líder, entendeu? Ele acha que o líder tem que estar disponível o tempo todo. Sim, tem que estar, mas não para estar escutando e levando pancada de funcionário. Uhum. Líder, uma palavra bem forte, que não tem nem como a gente explicar, porque o nosso amigo anterior aí já falou praticamente tudo, né? É isso aí, eu deixo a minha opinião, tenho a opinião de cada um aí. Acho que Beleza. líder tem que ser líder mesmo. Tá certo. Obrigado, Leliano. Muito bom. Alguém mais gostaria de dar a sua opinião, falar sobre a sua experiência? Fica à vontade, gente. Professor, já trabalhei também em obras de terraplanagem e essas áreas da FIM. Geralmente, a maioria dos chefes, né, que eles costumam falar, já são mais do tipo que você fala e cumpre, porque
há muitos funcionários que não gostam de trabalhar, igual você falou. Então, se coloca um líder mais solto, mais assim, o treino não vai para frente. Aí, geralmente, essas empresas preferem aderir a uma liderança mais rígida, para que todos cumpram o seu papel. Mesmo Sim. estando tanto pessoas X como Y, a rigidez. Senão o pessoal não vai para frente nem com o empurrão. Tá certo, tá certo. São as experiências profissionais, né? Eu, por exemplo, já tive acesso a todos esses tipos de líderes que eu acabei de citar para vocês. Todos, tá? E alguns mais rígidos, mais firmes, mas excelentes profissionais da área de TI. Eu sou da área de TI, então eu trabalho mais diretamente com essa parte. Mas também tive acesso a líderes mais liberais, pessoas mais democráticas e que também produziam resultados excepcionais, tá? Porém, meus caros, como tudo na vida não são flores, nem tudo, né, são flores, eu também já tive acesso e já tive a péssima experiência de trabalhar com líderes que só exerciam esse nome no cargo, né? Não faziam mais nada. É uma situação complicada você ter, por exemplo, um líder que durante um período de quase um ano conversa com você a respeito do seu trabalho 3 vezes. Tem algo errado aí, né? Ah, o cara não gosta de mim. Pronto, se ele não gosta de mim é uma coisa, não gosta do meu trabalho é outra, certo? Ele não gostar de mim é um problema, é uma questão pessoal, é diferente. Em âmbito profissional, a gente tem que saber dividir e separar as coisas, né? Isso acontece muito, garanto que vários de vocês já passaram por esse tipo de coisa, né? Como os colegas relataram aí, eu tenho certeza que muito mais gente já deve ter passado por isso, tá? Muito bem. Após essa breve conversinha com os nossos colegas, vamos ao estudo de caso 1. E bastante atenção, tá, gente? Vamos ler com calma. Se for preciso, a gente conversa um pouco sobre ele, né? Eu ouço um pouco a opinião de vocês, tal. Mas nós vamos ter que bolar uma solução, certo? E essa solução vocês vão mandar para mim no relatório de vocês. Então vamos dar uma analisada nesse caso. Olha lá. Um dos maiores desafios de um empresário, além de entender como a empresa está posicionada no mercado, é saber como reformar uma equipe que por muito tempo tem as mesmas características de ritmo de trabalho. Neste estudo de caso, temos a empresa Locklight Auditoria e Consultoria Limitada, que tem quase 30 anos no mercado de auditoria, perícias e serviços no ramo de... Não é uma seguradora, tá? Vamos lá. Ao longo de sua história, a empresa já teve equipes de diversos tamanhos, sempre de acordo com as demandas de seus clientes. Mas de alguns anos para cá, o número de colaboradores diminuiu muito, restando apenas 8 colaboradores, sendo 5 deles a família de um dos sócios da empresa: irmão, filho, esposa, enteada e primo. O outro sócio não tem nenhuma relação de parentesco com a família do associado. Ambos os sócios são duros, ou seja, impõem as suas ordens e não pedem a opinião das pessoas, trazendo o sentimento na cabeça de seus funcionários de que o dia a dia na empresa é um verdadeiro Deus nos acuda. Garanto que tem gente aí que está se identificando com essa história. Então vamos continuar. Eu não faliu ainda? Pois é. Com isso, os não parentes estão sofrendo pressões, pois se sentem menos valorizados em relação aos seus parentes. Um dos sócios, sem parentes da empresa, por convite de um amigo de fora, foi a um treinamento de liderança e tomou um choque de realidade, percebendo que está fazendo tudo errado durante anos. E agora ele terá de conversar com o associado para mostrar a ele
o resultado de seu treinamento. Aí vem as perguntas, né? O que o sócio precisará argumentar para tentar mudar o associado? O que você faria no lugar dele? Vamos refletir. De que forma poderá recuperar toda essa equipe? Mais uma vez a pergunta. O que você faria no lugar dele para recuperar a equipe? Nós vimos várias coisas que podem ser feitas, né? E quais delas vocês aplicariam? Vamos dar uma olhada na solução proposta? Lembrando que é só uma proposição, tá? O caso é delicado e deve ser tratado com cuidado. O sócio em questão poderia mostrar ao associado a importância deles adquirirem conhecimento sobre estilos de direção e como eles se relacionam com a forma de liderança, tanto da aplicação e percepção das equipes, quanto ao fato da autoanálise do líder, para saber como poderá se moldar diante as situações que aparecem nas suas rotinas de trabalho. Então, como que você vai conversar com a pessoa para que ela ponha o chapéu na cabeça? Primeiro, a pessoa precisa aprender a reconhecer seus próprios erros. Isso é muito difícil. Depois, ela precisa aprender a reconhecer os erros e as virtudes da equipe ao redor. Também é muito difícil. Por isso, importante saber também como as pessoas podem assimilar as determinações passadas e de que forma a gestão poderá fazer com que as pessoas recuperem a vontade de trabalhar. Só que aí eu coloquei umas perguntinhas em vermelho ali para ajudar vocês, dar um empurrãozinho, tá? No estudo de caso. Qual estilo de direção você adotaria? Nós falamos dos estilos, né? E qual estilo você adotaria? Por que você adotaria esse estilo? E quais as medidas deveriam ser tomadas? Ele fala que alguma coisa tem que ser feita, mas ele não diz o quê. Nós vimos várias medidas que poderiam ser tomadas para tentar recuperar a empresa. Várias, né? Mas quais? Isso está atrelado ao estilo de direção que você vai aderir. E qual estilo de direção você escolheria? A proposta faz uma analogia e uma proximidade aos estilos de liderança que tem. Mas repara, agora vai os spoilers. Eu nunca deixo de dar spoiler, gente. Eu quero que vocês reparem o seguinte. Eles falam da importância do estilo de direção, mas eles não dizem qual. Nessa altura do campeonato, você como gestor de uma equipe como essa, já conhece a equipe, grande parte da equipe é da família do seu associado. O que você faria nesse caso? Quais seriam as possibilidades? Eu poderia, por exemplo, propor uma mudança no quadro de funcionários da empresa, dispensando aqueles que não trabalham de forma producente, ou pessoas... Isso é importante, tá, gente? Pessoas que têm medo. Medo. E não estou dizendo medo de alguém, não. A pessoa tem medo de levantar do seu próprio lugar para fazer alguma coisa. Isso existe. São as pessoas que estão acomodadas. Estas pessoas devem ser as primeiras em um processo de troca de funcionário. Porque, meus caros, o comodismo, ele não combina com a produção. Ele não combina com a qualidade, que é o assunto do próximo estudo de caso, inclusive. Ele não combina com isso. Então, a primeira coisa, talvez, na minha concepção, uma medida que poderia ser considerada seria
a troca do quadro de funcionários. Seria uma possibilidade? Fala, Denilson. Professor, nesse caso aí, pelo esse estudo de caso, nós estamos olhando aqui, nós temos dois líderes, na verdade, só para me entender, são um sócio majoritário, no caso, e o outro tem um majoritário, mas tem a família dele junto, né? Isso, exatamente. E aí Então, você... hoje o que acontece, igual o senhor falou, é muito comodismo. E sendo parente, tem uma certa dificuldade até de própria conversa, por às vezes ter atritos, né, na família. Hoje o que eu sugeria para essa empresa, que tem muitos hoje, um curso de reciclagem dos funcionários, de como trabalhar. Como há muito tempo tem essa empresa, hoje tem pessoas que dão curso e treinamento para viver em grupo, e cada área de administração, para dar uma boa administração nessa empresa, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, o sócio majoritário, que não tem parente, pelo nosso estudo de caso, ele não fala, não tem diálogo nem conversa. Eu já vivi isso aí numa empresa, que ele se ensina ou não, e às vezes ele resolve algum assunto da empresa. Com certeza essa empresa, ele deve ter uma boa parte que ele administra. Ninguém põe a mão na administração dele e não quer palpite para administrar essa área. Então, por exemplo, uma pessoa gestor de curso poderia ensinar muito bem essa empresa, cada funcionário, a liderar cada função e dar uma autoestima para cada um e mostrar até mesmo um bom ganho, melhorar a ampliação da empresa, melhorar a parte financeira, salário, porque hoje em dia, igual o senhor falou, o comodismo é muito grande. As pessoas têm que buscar conhecimento, curso. Hoje tem muitos cursos que abrem a mente e traz aquele autoestima para cada pessoa. Às vezes a pessoa acha que não tem a capacidade de aprender. Mas se for até a empresa, uma pessoa que administra esse curso e ensina e mostra para ele o caminho, tenho certeza que essa empresa vai melhorar muito. Obrigado. É uma visão, é uma forma de enxergar. É uma forma de enxergar, tá? É uma possibilidade. Temos que levar isso em consideração, tá? Vamos levar em consideração. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouco, tá? Guardem os pensamentos de vocês, nós vamos continuar para o segundo estudo de caso, mas eu gostaria que vocês pensassem, analisassem um pouco, fizessem algumas anotações. Vocês querem uns minutinhos para anotar, gente? Vamos dar aí uns 5 minutos para vocês fazerem alguma anotação, alguma coisa? Que aí a gente continua para o segundo estudo de caso. Beleza? Então eu vou dar esses minutinhos para vocês, tá? Eu vou fechar aqui a câmera, Beleza, professor. o áudio. Pensem um pouco, daqui 5 minutos. 5 minutos a gente está de volta. Tá? Pensem um pouquinho aí. Reflitam a respeito.
Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos retomar? Caso não tenha dado tempo, deixem anotado aí, porque vocês lembram que o primeiro e o segundo estudo de caso são relacionados? Então. Vamos lá? Deixa eu ir lá. Ele pulou aqui. Nossa, estudo de caso. Embasamento teórico 2. Vamos lá? Estamos na metade da apresentação. Na metade da nossa aula. Essa parte aqui, eu acho que talvez ela seja um pouco mais extensa, porque ela trata de qualidade, gente. Então, os fatores e as medições adequadas para a qualidade do produto que é desenvolvido. Tenham em mente que o primeiro estudo de casos são relacionados. Então, nós ainda vamos continuar pensando em auditoria e perícia na área dos seguros, tá? Então, tenham isso em mente. Uma pergunta antes, né? Vamos pensar um pouquinho? O que é qualidade em auditoria e perícia? Qual a métrica de qualidade para isso? Se alguém já trabalhou com mecânica, sabe que existem métricas, né, de qualidade de serviço. Isso eu estou falando de mecânicas especializadas, né? O pessoal que já fez algum curso, já participou de algum curso do Senai, por exemplo, sabe do que eu estou falando, né? Fala, William. O professor também trabalha numa construtora e a gente também tem um processo de qualidade, né? E é um processo bem legal. Beleza, isso é interessantíssimo. Muito, muito, muito interessante, tá? Desde material e tudo mais, né? Piso, tem um processo de qualidade de execução e tudo mais. Isso. Então, não é apenas só a questão da qualidade do produto a ser entregue, mas sim a cadeia inteira, né? Então, o processo de qualidade ele atravessa de uma ponta a outra a cadeia produtiva da empresa. Isso é interessante, porque garante a qualidade desde a entrada do material ou matéria-prima até a entrega do material pronto, né? No caso, por exemplo, o pessoal que trabalha com construção civil sabe bem, né, do que eu estou falando, do que eu estou tratando. Tem toda uma questão que deve ser considerada aí quando se trata desse assunto, né? Fala, Denilson. Não queria atrapalhar a aula do senhor, mas essa matéria que o senhor acabou de comentar é muito boa, porque eu trabalhei numa empresa na cidade de Morena, e lá eu fui eletricista de alto, e nós tínhamos CCQ, qualidade, né? Tinha aquela escama de peixe, ISO 9000, 9002, ISO 14000, e não só isso, como todos os funcionários teve que estudar para ter pelo menos o primeiro grau completo, para chegar na uma certa qualidade no trabalho. E cada sessão tinha o UGB, né? Que fazia a qualidade da mão de obra, e cada um de nós, da parte da UGB, da elétrica, nós tínhamos que criar um programa para como que nós podíamos melhorar as condições de manutenções dos ônibus. E com isso, para nós chegar no consenso, cada 3 meses teria uma reunião junto ao diretor e levava até ele uma melhoria para diminuir os gastos da empresa. Eu posso até citar que nós tínhamos uma queima de lâmpada de ônibus praticamente muito grande, tanto do salão como da iluminação. E no nosso processo de CCQ de qualidade, nós conseguimos chegar no consenso de queimar 90 lâmpadas por mês, e depois, com o nosso trabalho nas reuniões, só foi 2 lâmpadas queimadas no mês. Porque nós chegamos que todas as lâmpadas eram soltas, conseguimos prender tanto lâmpadas como reatores, e os faróis dos ônibus que queimavam, era mais barato comprar o farol novo completo do que a própria lâmpada. Então, na nossa reunião, nós conseguimos chegar a uma qualidade muito boa na empresa. Isso é isso, professor. Isso é legal, muito interessante, gente. Muito, muito interessante. Isso a gente tem que ter contato com esse tipo de coisa, especialmente quando se trata das ISO da vida. Na área de TI nós também temos, tá? E elas são bem chatas.
tanto quanto, às vezes, o 9.000 da vida aí. Tá? Vamos lá? A segunda parte, né, do embasamento teórico para o segundo estudo de caso. Ela trata do controle de ação empresarial. E o controle de ação empresarial a qualidade está inerente a esse processo. Então, vamos ver o que a teoria fala a respeito desse controle, tá? E de quais são as ações que são tomadas. Em sua essência, controle é um aspecto regulatório, ou seja, trata da mensuração e avaliação de todos os aspectos relacionados aos processos administrativos, planejamento, direção, organização e controle. A gente já viu isso. De forma a promover ações que podem ser preventivas ou corretivas ao longo de sua necessidade de aplicação. E daí pode-se ser distribuída dentro dos níveis organizacionais. Então, a ação de controlar, ela está intimamente ligada à avaliação dos processos administrativos. Tá? E existem muitas formas de controlar os processos. A gente vai ver algumas delas, tá? O controle organizacional, propriamente dito, o que é? É um esforço de comparar o desempenho da empresa aos padrões estabelecidos por ela, verificando se existem desvios para que sejam tomadas quaisquer medidas necessárias para que a empresa possa atingir seus objetivos. E se distribui entre todos os níveis da empresa, assim como o planejamento empresarial que a gente viu na aula anterior. Certo? Então, o controle organizacional é uma extensão do controle empresarial que permite que a gente tome conta de todo o processo que compõe a empresa. Toda aquela árvore hierárquica, né, ela é preparada para trabalhar dentro desse controle organizacional. Certo? Vamos seguir em frente. Alguns termos importantes quando se trata de controle organizacional é homeostase, vem lá da biologia. Né? O que é homeostase? É a capacidade da empresa, aqui está adaptado lá esse conceito, é a capacidade da empresa de se adequar ou autorregular-se. Tome conta de si mesmo. Retroinformação é um conceito baseado no mecanismo que fornece informações relativas ao desempenho passado ou presente, que são necessárias para a realização dos ajustes. Então, olha-se para trás para as lições aprendidas para que sejam aplicadas no presente e evitadas certas situações do futuro. Isso serve também para a vida, né? Se a gente for parar para pensar um pouquinho. Alguns aspectos fundamentais: objetivo, medição, comparação e correção. Vamos ver. Tipo de controle organizacional. Nós temos 3 controles básicos que nós podemos utilizar. É o controle estratégico, parecido com aquele plano estratégico que a gente já viu. O controle tático, muito similar ao plano tático, né? E o controle operacional. A gente já tem uma ideia do que esses 3 tratam, né? Por aí vocês já podem ter uma ideia. Longo, médio e curto prazo. Lembram disso? Aula passada. Vamos continuar. Controle estratégico. Este controle é institucional, ou seja, tratará as ações de forma global, com abrangência ampla, sobre todos os planos estratégicos que envolvem a organização. Assim como o planejamento em si, esse controle é dado em longo prazo, em convergência como os objetivos estabelecidos para esse período. A finalidade desse cara é detectar possíveis falhas no planejamento como um todo, tá? Que refletem na execução do plano estratégico, aquele maior de longo prazo, apontando e corrigindo os erros e prevenindo a empresa de novas falhas. Tudo isso a longo prazo, tá? Olhando para o futuro, aprender com o passado, não repito no presente e evito no futuro, né? Etapas de controle organizacional. Essas etapas são: determinação dos padrões de desempenho, tratará as suas ações para chegar ao resultado almejado, seja por volume de produção, vendas, pessoas envolvidas no processo. Avaliação do desempenho,
Comparação de desempenho com o padrão estabelecido e as ações corretivas. Gente, a longo termo, se a gente observar, ele está tratando justamente da questão das lições aprendidas no passado, aplicadas no presente, para que evite problemas no futuro. Mais uma vez, é isso. Em resumo, é isso, tá? Se eu fosse resumir o capítulo todo, eu falaria isso. Tipos de padrões de desempenho. Padrão de quantidade. Número de empregados, índices máximos de acidentes, volume de vendas, etc. Padrão de qualidade. Aqui está chegando onde eu quero. Qualidade da produção, qualidade dos bens e serviços oferecidos, etc. Que envolve visão do produto e como ele foi constituído para ser bem aceito em seus públicos. E o padrão do tempo. Tempo médio de cada funcionário na empresa. A rotatividade. Tempo de processamento dos pedidos, clientes, etc. Padrão de custo. Relação custo-benefício de uma máquina, custo de estocagem, custo de produção, etc. Que envolve a estratégia de aquisição de material. E o processamento dos custos diretos e indiretos de tudo que envolve o processo produtivo. Padrão de custo, então, tem a ver com algo próximo ou aproximado ao controle de estoque? Sim. Vamos continuar. Avaliação de desempenho deve ser entendida como a forma em que se faz a medição dos resultados da empresa. Você avalia os objetivos, né, as metas alcançadas, o desempenho da empresa durante o período. Resultados de produtividade de funcionários, custos, desenvolvimento de projetos, lucratividade, etc. Tal avaliação não deve ser um objetivo de punição, caso os resultados fiquem abaixo do padrão esperado, mas deve ser visto como uma forma de enumerar as falhas que podem estar sendo cometidas com o intuito da promoção de correções. Então, é olhar para aquilo que você fez de errado, avaliar o que foi feito de errado, aprender com aquilo e evitar que isso aconteça no futuro. Certo? Outra coisa importante, comparação de desempenho é realizada comparando o desempenho medido pela avaliação da empresa, número de acidentes, tempo de finalização de pedido, custo de produção, com aqueles padrões ideais pré-estabelecidos por ela. Padrões de qualidade que geralmente são estabelecidos pelas ISO que devem ser aplicadas. Tá? Existe uma meta de qualidade? Não, existe um padrão de desempenho a ser alcançado. Se eu produzo, por exemplo, 24 peças em um dia, dessas 24, quantas estão no padrão de desempenho e de qualidade que foi estabelecido por uma ISO? De 24, vamos dizer que 18 estão dentro do padrão. Muito bem, então o seu padrão de desempenho é 18. As outras 6 são consideradas o quê? Falhas. Mas funciona. Mas não está dentro do padrão de desempenho. Então a qualidade está intrinsecamente ligada ao desempenho. O quanto você produz com qualidade em determinado período estabelece o seu padrão de desempenho. Certo? Muito bem. O controle tático agora. A gente está falando de controle estratégico, longo prazo. A gente vai fazer agora uma análise a respeito do controle tático de médio prazo. Está relacionado ao planejamento em nível intermediário. Nós já vimos isso, né? Ele tem ações de médio prazo, com aspectos menos globais da organização, tendo como característica marcante a abordagem por unidades da empresa. Também deverá contemplar a estipulação de padrões, mais uma vez, padrões, de acordo com os objetivos de cada departamento, a avaliação de resultados, seus comparativos e as devidas ações corretivas. Tipos de controle no controle tático. Eu tenho controle orçamentário, responsável pelo plano que traduz o lucro que a empresa almeja, dando capacidade para a organização estabelecer quais serão os planos
para a maximização de seus resultados. Eu tenho também orçamento de custos, aquele que traduz todos os valores que serão envolvidos no processo produtivo, contando desde o seu estabelecimento de metas até a finalização do produto. Eu tenho contabilidade de custos, faz a análise de todos os valores alocados na unidade ou departamento, observando sistematicamente os custos fixos, custos que independem do volume de produção, e os custos variáveis, custos que são diretamente relacionados com o nível de atividade da empresa. Essa parte contábil é tão... sei lá. Controle operacional. Nesse controle, as referências a serem observadas são, de fato, aspectos específicos do dia a dia da empresa, de forma que as relações sejam de curto prazo, muito imediatistas. Nesse nível, temos de levar em conta e avaliar cada tarefa de forma minuciosa, pois cada fato não observado pode desencadear resultados negativos, refletindo diretamente nos objetivos da empresa. Quais são os parâmetros desse tipo de controle? Pré-controle, ações que antecedem ou precedem a operação em si, com dados gerados por planos estratégicos, orçamentos, descrição de cargos, treinamento, como se fossem informações que são dadas antes de um piloto decolar com um avião, com uma condição climática, tempo de voo estimado, que o ajudarão a conduzir o avião. Então, antes de qualquer coisa, nós estamos falando do operacional, aquilo que é executado de imediato. Você precisa saber o que fazer antes. Porque senão você vai proceder em algo com o qual você não está preparado. Os resultados podem ser muito positivos ou muito negativos. Certo? Continuando. Controle simultâneo. Tem essências dadas em reuniões staff. Reuniões staff. A gente já sabe o que é staff. Lembra? Sistemas de dados e informações internas. Revisão de progresso, que acontece quando as coisas estão literalmente transcorrendo e dando possibilidade de ações imediatas corretivas, como quando um piloto pede uma informação para a torre de controle, ela localiza o avião e consegue dar as ordens, as coordenadas necessárias. Então, o caminhão está, o bonde, vamos dizer, o bonde está andando. Você precisa avaliar a situação naquele momento. Tem várias métricas que devem ser consideradas. Então, você precisa avaliar a situação para decidir as próximas etapas que serão cumpridas. Tudo isso com o bonde rodando. Tá? O controle por retroação. Aquele que utiliza a base gerada por relatórios periódicos, pesquisas, revisão de desempenho e auditorias contínuas e programadas, gerando um relatório que dá informações de como é a região onde o voo acontece, antevendo as possibilidades para prevenir o piloto. Então, mais uma vez, tem a ver com olhar ao passado para lições aprendidas e trazer essas informações para o presente, para que elas possam ajudar o processo, evitar erros no futuro. Né? Custo padrão, tipo de controle. Trata toda a atividade envolvida com a forma que a produtividade e as relações homem-máquina trazem de parâmetros, de forma a não extrapolar o custo de produção, permitindo um controle eficaz do processo. Em outras palavras, é estabelecer um custo oficial para a produção naquele momento. E esse custo padrão ele não pode ser excedido. Ele tem que ser respeitado. Certo? Controle de estoque. Demonstra se os materiais disponíveis para a produção estão de acordo com os níveis de demanda, de forma a não sobrar nem faltar material, que traz segurança ao processo produtivo e ao atendimento ao cliente final. Programação de produção e automação são fases convergentes.
já que se originam da responsabilidade do cumprimento dos outros controles, juntamente com suas ações corretivas e preventivas. A automação é um processo bastante interessante, no entanto, é um processo também muito custoso. E é um processo que envolve muita preparação. Você está automatizando determinada linha de produção, por exemplo. Tem que tomar muito cuidado. Cuidado com o desperdício, cuidado com o excesso. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá? Controle de qualidade. A qualidade é oferida nesses processos, que são formas de estabelecer se todos os outros itens foram cumpridos e não foram prejudiciais aos resultados finais. Então, tudo isso, na verdade, é tudo parte de um grande processo no qual nós controlamos toda a parte de produção da empresa, seja ela qual for. Você tem controles de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Os controles de longo prazo visam o quê? O planejamento estratégico, né? A execução desses processos e o controle, a tomada de controle em cima deles, para que você possa saber exatamente tudo que está acontecendo naquele momento. Você tem o do médio prazo, que leva em consideração o quê? Leva em consideração o modelo padrão de desempenho que deve ser adotado. É nessa fase que a gente mede o desempenho da produção. E o controle operacional, no qual a gente mede o quê? A gente faz literalmente o quê? A gente executa as coisas na prática, tomando conta e lidando com o processo em quente, enquanto está acontecendo. Certo? Muito bem. Com isso, a gente vai para o segundo estudo de caso. Não tem reflexão aqui, porque aquela reflexão já é interessante, tá? Mas aqui, esse segundo estudo de caso está ligado com o primeiro. Certo? São interligados. Então, o que você decidir lá no primeiro pode afetar o segundo, tá? Toma cuidado com isso. Vamos lá. Nesse estudo de caso, vamos continuar analisando a empresa Locklight, mas agora com um olhar na qualidade. Olha só, estou considerando a qualidade do processo de produção. Como sabemos, a empresa atua no ramo de auditoria e perícias, realizando um trabalho de qualidade questionável. Olha as pistas. E para completar, a empresa tem tido grande índice de reclamação, com a alegação da falta de qualidade mínima exigida e problemas com o gabarito das perícias, que estão fora do padrão estabelecido pelo cliente. Presta atenção. Que neste caso seria o Detran de São Paulo. Diante dessa realidade, como seu gestor deve controlar os procedimentos de auditoria e perícia da empresa, para que seus resultados alcancem a qualidade exigida pelo seu cliente? Em outras palavras, o que você faria para o controle de longo, médio e curto prazo? Eita! Vamos dar uma olhada na solução proposta? Primeiramente, devemos nos lembrar de que o controle organizacional é dividido em estabelecimento de padrões, avaliação de desempenho, comparação e ações corretivas. Então, ele é dividido nessas 4. Lembra? É um dos primeiros slides que aparece do embasamento teórico, parte 2. Então, olha lá. No caso da empresa, o seu cliente já estabeleceu um nível de qualidade para o trabalho realizado. O cliente que estabelece o padrão de qualidade. Assim, deve ser estabelecido um padrão com um número máximo de auditorias e perícias realizadas, que será aceito no processo de avaliação do cliente. Após isso, a empresa precisa medir qual é o índice de reclamação das auditorias e perícias, comparando esse número com o padrão de qualidade estipulado. Caso o número continue acima do padrão aceito, medidas corretivas deverão ser implementadas. Quem foi que estabeleceu o padrão de qualidade? O cliente.
E é o cliente que faz isso? Geralmente não, professor. Então, né? Olha os spoilers aí, eu não resisto a um spoiler. E aí vem as perguntas: estas medidas são suficientes? Só o padrão definido pelo cliente é suficiente? Quais são as medidas que devem ser tomadas dentro para controle de longo prazo, médio prazo e curto prazo? A proposição feita aqui leva em consideração uma métrica de qualidade que foi criada pelo cliente, mas o cliente não conhece o desempenho da empresa. Como é que o cliente criou um padrão de desempenho e qualidade? Tem algo errado aí, né? Tem algo errado aí. Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Pode falar. Quem quiser falar, levanta a mão, né? Clica no botãozinho lá para levantar a mão. Fica mais fácil, né? Tá? Vamos lá, gente. Impressões de vocês a respeito do segundo estudo de caso. Reparou que ele está ligado com o primeiro? Dependendo do que você fizer lá, vai refletir aqui. Presta atenção nisso, tá, gente? Todos os estudos de caso são interligados. Para cada aula, eles são interligados, tá? Vamos lá, gente. Quero ouvir opiniões de vocês a esse respeito aqui. O que deve ser feito, na opinião de vocês? Professor, Fala, Lilian. o que deve ser feito? No caso, foi o cliente que acionou, né? Que fez esse chamado aí. Será se o cliente não tem participação com a empresa ou tem um conhecimento que ela pôde fazer essa situação? E fica a dúvida, né? Porque para fazer Então, isso tem que partir de dentro da empresa, não é isso? De dentro da empresa. Isso. E Então, baseado a nisso, não você ser como que o gestor- cliente era funcionário da empresa. Sim, vamos ver aí, vamos verificar o que vai dar. Gente, o próprio estudo de caso fala, o cliente aqui, no caso, é o Detran de São Paulo. Tá aqui, ó, bem grande, ó. Detran de São Paulo. Nós estamos falando do quê? De auditoria e perícias na área de segurança, na área de seguros, né? O Detran tem a expertise para fazer isso? Fala, Denilson. Sim, professor, nesse caso, olhando esse estudo de caso segundo aí, parece que caiu um pouco o padrão da qualidade da própria empresa, certo? Nos relatórios, no que foi feito. Por isso que há uma reclamação do cliente. Quando o cliente reclama, porque caiu um certo padrão do relatório da empresa. Né? E outra coisa, é que nós estávamos falando no primeiro, se está caindo esse padrão, está faltando esforço, né? Procurar fazer essas perícias corretamente, porque alguma coisa está dando errado. Se o Detran está reclamando, é porque algum erro está dando nessa perícia. E toda perícia ela tem que ser rigorosamente bem feita. Por exemplo, fazer uma perícia de um carro. Como é que você vai fazer um ok? O carro está com o pneu careca. E a perícia foi feita e foi aprovada. Então, por isso que o Detran está reclamando, justamente porque está faltando a qualidade. Tem que ver quem que está sendo feito essas perícias, não só como o Detran, mas como a empresa que está sendo terceirizada nesse assunto. Então, olha só. Já tem algumas pistas no ar aí, né?
Primeiro, o cliente, no caso do Detran, estabeleceu, né? Ele estabeleceu um nível de qualidade, né? Ó, tá falando bem grande aqui, ó. O seu cliente já estabeleceu um nível de qualidade para o trabalho realizado. Mais uma vez eu pergunto, o cliente pode fazer isso? Quem estabelece o nível de qualidade da empresa? É o cliente? Ou é uma entidade que atribui uma certificação de qualidade? O cliente é uma entidade certificadora? Justamente. Justamente. Oi. Não tomando o assunto, é que é o seguinte, eu acho que a empresa, ela chegou num nível tão baixo que o próprio cliente solucionou o negócio de qualidade, né, professor? Então, a empresa, ela tem que tomar, como que chama? Atitude administrativa, né? Tipo, ver o que está acontecendo para poder ganhar o cliente de novo, né? Porque é a mesma coisa quando você vai, vamos supor, num depósito, aí você vê lá que o depósito não é favorável ao seu estilo o que eu posso dizer? De atendimento, você entendeu? Então você vai ter uma reclamação ali. É mais ou menos isso, né, professor? Então a empresa tem que tomar uma solução rápida aí, porque foi um nível tão baixo de o próprio cliente viu a qualidade do serviço, né? Isso. Vocês percebem? Começaram a perceber isso, gente? Que a gente vai falando e as ideias vão surgindo. A pista está no próprio texto e na solução proposta adotada. É o cliente que estabelece? Espera aí. Não foi isso que a gente viu na teoria. Quem estabelece a qualidade, o padrão de qualidade, o padrão de desempenho. Por exemplo, olha só. Quando a gente fala padrão de desempenho, é aquele exemplo que eu dei. Eu produzo 24 peças no dia. Dessas, quantas estão dentro do padrão de qualidade? 18. Então, esse é o meu padrão de desempenho. E as outras 6 estão erradas. Ah, mas funcionam. Mas estão erradas, não estão no padrão de qualidade. E aqui? Pensa um pouco. E aqui? O padrão estipulado, olha lá. Assim deve ser estabelecido um padrão máximo de auditorias e perícias realizadas, que será aceito no processo de avaliação do cliente. Quem tem que estabelecer o padrão de qualidade é a empresa. Dentro desse padrão de qualidade, ela deve fazer o quê? Ela deve olhar para onde? Ela deve olhar, ó. Aqui ele está falando, ó. Após isso, a empresa precisa medir qual o índice de reclamação das auditorias e perícias. Reclamação das auditorias e perícias é a parte errada. Quanto é a parte certa? E quanto é a parte errada? Ali, agora há pouco eu dei um número, mas aqui a gente não tem um número. O que ele deve estipular, então? Como ele deve proceder? A empresa tem que fazer o quê? Criar alguma coisa. Duas, na verdade, né? E depois estabelecer essas métricas. Porque ele fala, caso o número continue acima do padrão aceito, medidas corretivas deverão ser implementadas. Medidas corretivas a que prazo? Então faz parte de um controle operacional, né? É o controle operacional que tem que ser implementado de forma adequada. Será?
Ou é o controle tático, que é intermediário, a médio prazo? Por exemplo, a gente poderia estabelecer um prazo hipotético, por exemplo, né? Dizendo assim, algo nesse sentido. Por exemplo, nós temos um limite de perícias que serão perícias e auditorias que serão realizadas no dia. Vai ser verificado o padrão de qualidade que foi estabelecido pelo cliente ou vai ser verificado o padrão da empresa? Então, primeiro, deve-se estabelecer esse padrão. Não tem nada disso falando aqui. Entenderam onde eu quero chegar? Não está legal. Pode ser melhor. Mas, como o Adenilson bem colocou, no primeiro estudo de caso, você como gestor vai ter que tomar uma decisão a respeito dos funcionários da empresa. Foram feitas, vocês até fizeram algumas propostas. Aquelas propostas podem refletir aqui? Se puderem, serão encaixadas aonde? No controle estratégico, no controle tático ou no controle operacional da empresa? Vão agir, essas medidas do primeiro estudo de caso, vão impactar em algo que a empresa provavelmente não tem aqui, porque ninguém citou em momento algum, que é o padrão de qualidade e o padrão de desempenho? E como isso impacta? Tem na teoria. Entenderam onde eu quero chegar? Tá tudo aí, gente. É só olhar com calma. E, por favor, proposta do estudo de caso A no relatório, proposta do estudo de caso 1 e do estudo de caso 2. Não misturem as coisas. Tá? São coisas separadas. Apesar de estarem interligados, só que o que você fizer lá no primeiro pode refletir no segundo. E eu quero que vocês analisem justamente isso. Tudo que eu fizer como gestor no primeiro estudo de caso pode refletir no segundo estudo de caso e pode trazer implicações. Analisem essas implicações. Então, leiam com calma. As pistas estão todas aqui. Já dei várias até. Até respondi uma coisa ou outra já. Mas eu quero que vocês pensem a respeito. Analisem com calma. Olhem de novo o PDF, que é o resumo. Se achar que o resumo não está... Não, o resumo está muito pouco. O professor resumiu demais. Na verdade, não. Até que o resumo está exagerado. Mas, se acharem por bem, pega o material. Pega o livro didático PDF lá. Dá uma lidinha. Vê se você consegue se situar melhor. Entenderam? Muito bem. Então, vamos para a parte final. A parte final é a Chloe, né? E a Chloe, para nós, sempre é o relatório de aula. Então, o relatório de aula, gente. A resolução individual do estudo de caso 1 e resolução individual do estudo de caso 2. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês. No começo da aula eu mostrei, não estava todo mundo aqui. Eu vou mostrar de novo. Então, vou pegar aqui, tá? Ó. Eu vou pegar o relatório de aula de uma outra turma, tá? Eu vou pegar da turma de DDM, dispositivos móveis. Deixa eu pegar um relatório bom. Ó, esse é um relatório bom, tá? Dá uma olhada nesse aqui, ó. Ó o assunto do e-mail. Aí ele colocou o nome, o documento, o curso, qual semestre, a disciplina. Ele repetiu até o assunto do e-mail aqui, ó. E aí ele escreveu com clareza, com objetividade, tomando cuidado com termos técnicos e com o português. Muito cuidado com isso, tá? Citou até alguns exemplos no final aqui, tá? Colocou alguns exemplos a respeito.
Esse é um relatório que eu espero que vocês enviem parecido. Então, ó, o assunto aqui em cima, ó. O assunto do e-mail, tá? É esse aqui. ADM Eco, entre colchetes, atividade 2020, 18 e 28. Esse é o assunto do e-mail. O relatório, no corpo do e-mail, tá? Não precisa mandar em anexo. Se quiser, pode mandar, mas não tem necessidade, tá? Não tem necessidade. Mas eu vou ficar muito atento ao português utilizado, à redação que vocês estão escrevendo, se a redação está clara e objetiva, tá? Então, cada vez mais eu vou sendo incisivo em cima disso, cobrando vocês, tá bom? Afinal de contas, meus caros, é um curso superior. Muito bem, data de entrega, 30/10/2020, até as 23 horas e 59 minutos. Então, nós temos mais de 48 horas aí para fazer o relatório. Dá tempo de sobra, né? Beleza? Alguma dúvida sobre o relatório? Professor, tem como o senhor voltar naquele relatório e aumentar um pouquinho a imagem? A gente viu aqui, mas não enxergamos o que estava escrito realmente Tá. assim, não consegui com clareza. Tem como, senhor? Tem, sim, claro. Aqui, ó. Deixa eu dar um Windows mais aqui. Aqui. Deixa eu vir aqui. Aqui. Olha lá, ó. Então tá lá, o assunto do e-mail, né? O assunto do relatório. Aqui no caso deles é DDM atividade 2020 10/22. Aí aqui tá o nome do aluno, o documento do aluno, o curso, o semestre. Ele repetiu o assunto do e-mail aqui, não tem problema, tá? Ele escreveu o relatório dele com clareza e objetividade. Inclusive, tomou bastante cuidado com os termos em português e com os termos técnicos que a gente usa em TI, que são em inglês. Ele adicionou, inclusive, alguns exemplos aqui de código, tá? E antes que alguém pergunte para mim, não é grego, muito pelo contrário. Beleza? Então, Ok, professor, deu para entender. beleza? Obrigado. Então, o assunto de maneira clara e objetiva lá no assunto, se eu clicar aqui, ó, eu vou escrever um novo e-mail aqui, ó. Olha lá. Se eu for escrever um novo e-mail aqui, o assunto é o que você coloca aqui, ó, adicionar um assunto. Aí você vai vir aqui, copiar esse carinha aqui, ó, e colocar lá naquela tela. Tá? Colocar aqui. Aí vamos lá, ó. Deixa eu dar um Windows mais aqui, para que vocês possam enxergar. Então, eu estou aqui na telinha para mandar um e-mail para mim mesmo. Vou colocar aqui, ó. ADM Eco, atividade, né? Atividade, a data de hoje, 2020, traço 10, traço 28. Aqui, eu vou escrever o meu relatório. Vou colocar o nome, vou colocar o curso, vou colocar o semestre, e aí eu vou escrever o meu relatório aqui embaixo. Posso colocar um título aqui, se eu quiser, né? Título. E aí eu escrevo o relatório. Tomando todo o cuidado do mundo com o português. Vou começar a cobrar bastante a redação de vocês. Tá? E entendam que não é chatice, não é exigência, não estou pegando no pé. Não. Na verdade, eu estou ajudando vocês. Porque, salvo engano, Não todo mundo... precisa escrever. Oi? Não precisa, então, escrever esse resolução individual de estudo de caso 1, né? Não é necessário. A não ser que você queira, assim, separar, organizar bonitinho, né? Claro, vou organizar aqui, vou colocar estudo de caso 1, estudo de caso 2. Vai do seu cuidado com isso. Entendeu?
Eu organizei, fiz desse jeito aí. Beleza, então Eu tá só, ótimo. eu só não coloquei o semestre, mas da próxima vez eu vou colocar o semestre. Isso ajuda muito, tá, gente? Porque eu não conheço vocês pelo e-mail, né? E fica muito mais fácil de eu localizar vocês. Senão a gente acaba perdendo o e-mail de vocês, ou então eu acabo não registrando a nota. Certo? Beleza? Positivo? Tudo certo? Então vamos para o encerramento. Beleza, professor. Positivo e operante. Muito bom. Tá aí meu e-mail, luiz.a.rodrigues@educadores.net.br. Tá bom? Em nome da Uniderp e da Croton, eu agradeço a presença de todo mundo. Peço que todo mundo continue se cuidando. Cuidado com a segunda onda dessa porcaria. Pelo amor de Deus. Tá? Todo mundo tomando todos os cuidados do mundo para que brevemente a gente possa voltar ao nosso normal, né? O novo normal. Beleza? Gente, um grande abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, tá? Falou, Tchau. professor. Boa noite. Muito obrigado. Até mais. Falou! Falou, Boa professor. noite, professor. Gente, obrigado. Até mais. Deixa eu ver o Mengão ganhando ali o Atlético Paranaense. É nóis, é nóis. Professor, boa noite. Tem uma questão para falar com o senhor, porque eu enviei a prova e até agora não recebi a nota no portal. Aí eu enviei novamente um e-mail para o senhor solicitando a reavaliação de nota, mas eu não enviei a prova para esse e-mail que o senhor acabou de mostrar. Ué, você mandou para onde? Eu enviei para o mesmo e-mail do repositório que estava lá, que colocou a prova. Ah, não. Não. Que curso você é, Alan? Eu sou de engenharia elétrica. Tá. Alan, você vai ter que fazer o seguinte. O e-mail é esse que tá aqui, ó. Deixa eu voltar ele na tela, tá? O e-mail é esse que tá aqui. Tá vendo? É luiz.a.rodrigues@educadores.net.br. O e-mail é esse. O e-mail que você mandou é a minha conta educacional no Google. E provas que chegam lá não vem para mim, não. Sim, esse e-mail mesmo, que ele é um Gmail, inclusive, se eu não estou enganado. Isso. Não, aquela lá minha conta é no Google, aquela é minha conta no Google Education. Tudo que é enviado para lá cai na lixeira, nem chega para mim, tá? O e-mail que você tem que mandar a prova é esse. O que você vai ter que fazer agora, Alan? Você vai ter que fazer o seguinte: já passou o prazo, né? Inclusive de revisão de nota de prova. Você vai ter que mandar a sua prova com um pedido para a coordenadora do curso autorizar eu registrar a nota para você. Entendeu? Sim, entendi, professor. Beleza, então você tem que fazer isso. Você pode até me copiar lá no e-mail, se você tiver o e-mail da coordenadora, você manda o e-mail para ela com cópia para mim, tá? E se ela autorizar, eu corrijo sua prova e lanço sua nota, tá bom? Tá ok, então, professor. Vou seguir esse passo a passo aí e depois eu falo com o senhor. Beleza, vou aguardar, Alan. Um grande abraço. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite.